Fala pessoal, bem-vindo de volta ao Menos Papo Mais Aporte. Nono mês completado e, cara, esse mês foi diferente. Quase todo dia caiu dinheiro na minha conta. Dividendos, proventos, JCP. E eu vou mostrar dia por dia, com print, exatamente quanto e quando entrou dinheiro na minha conta. Bora lá? Esse foi um mês diferente. Teve dia que eu acordava, abri o aplicativo e tinha dinheiro pingando. Teve semana com dividendo todo dia. E aí eu pensei, é sobre isso que eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos. Um aviso de sempre, né? Esse conteúdo educacional não é recomendação de investimento, consulte sempre um profissional qualificado. Para quem está chegando agora, eu sou Antônio Neto e aqui no Menos Papo Mais Aporte eu documento a minha jornada rumo ao primeiro milhão com total transparência, nada de teorias, né? Só resultados reais, mês a mês. Né? E eu vou deixar uma playlist completa aí, né, dos 8 meses anteriores, caso você queira maratonar. No vídeo passado eu mostrei a evolução da carteira no 8º mês, né? Falei de consistência, de paciência e agora no 9º mês começou a acontecer uma coisa muito interessante. A ideia do canal nunca foi prometer milagres, nem ganho rápido, sempre foi mostrar o processo real, né? Aportes mensais, estratégia, erros, acertos, né? E o tempo fazendo o trabalho dele. Antes de mostrar os resultados desse 9º mês, aí, só para a gente ficar registrado, essa foi a posição final do mês de dezembro, aí, esse valor de R$ 47.957,55. Fechamos o mês de dezembro com esse valor. Desde o início, eu uso essa calculadora aqui para projetar onde eu posso chegar, mantendo os aportes e o tempo. Né? O objetivo do canal é simples, é mostrar, ver na prática se essa calculadora funciona, se essa conta fecha. E aí, essa aí é a calculadora, ela faz 3 perguntinhas aí, né? Quanto você já tem guardado e investido, e eu preenchi aí com 47.900, eu arredondei, tá certo? Uma taxa de juros mensal de 1% ao mês, né? Com um valor de investimento mensal de R$ 1.450, ao calcular, ela mostra o resultado aí de que em 14 anos e 11 meses, né, eu vou estar atingindo aí o valor de R$ 1 milhão. Essa aí é então a calculadora que eu sempre uso para fazer os cálculos. E aqui está a evolução da carteira, né, desde o primeiro mês, nada de linha reta, tem mês melhor, tem mês pior, mas o mais importante é a trajetória continua subindo. Né? No primeiro mês 32 mil, o segundo mês 33.600, terceiro mês 34.900, quarto mês 36.900, quinto mês 39 mil, sexto mês 41 mil, sétimo mês 43 mil, oitavo mês 45.575,54 e agora no 9º mês, R$ 47.957,55. Fechamos esse 9º mês. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que para mim foi muito simbólica. Esse aqui é o calendário do site Status Invest, que eu utilizo para gerenciar e acompanhar meus investimentos. Olha quantos dias estão marcados em verde, né? Praticamente o mês inteiro com recebimento de dividendos. Cada dia marcado em verde é um dia que caiu dinheiro na minha conta. Não é o valor que muda, né, a minha vida ainda, mas é o sinal mais claro de que a estratégia está funcionando. Enquanto muita gente só olha o preço subindo ou descendo, isso aqui é renda caindo da conta, mesmo quando o mercado oscila, né? Então você vê aí, dia 1, dividendos, dia 4, dividendos, dia 12, dividendos, dia 15, JCP, dia 18, mais dividendos. Só não recebi dividendo no dia 3, nos dias 24 e 25, no feriado de Natal. No total, 21 dias diferentes recebendo proventos. O mês tem basicamente 22 dias úteis, né, pessoal? Quase todo dia útil do mês teve entrada de dinheiro. E olha aí, o mês de janeiro também, a mesma coisa se repetindo. Minha estratégia continua a mesma, né? Foco no longo prazo, diversificação, né? e ativos que façam sentido para mim. Nada de sair correndo atrás do ativo da moda. Né? Essa é a proposta da minha carteira aí. Então, pretendo sempre ter na carteira 30% de ações, 20% de fundo imobiliário, 10% de fundo de investimento, 10% de estoques, 10% de renda fixa, 5% de ETF internacional, 5% de ETF nacional, 5% de criptomoedas e 5% de REITs. A ideia é manter essa proporção fazendo rebalanceamentos quando necessário, nada muito complexo. Essa é a composição atual da minha carteira. Né? Então, o meu objetivo é igualar essa porcentagem dos meus ativos reais com a porcentagem da minha carteira ideal, que eu mostrei anteriormente. Então, atualmente eu tenho 33% de ações, 19% em fundos imobiliários, 10% em estoques, 9% em fundos, e por aí vai. Então, a ideia é sempre fazer o rebalanceamento, tentar trazer essa minha carteira real para aquela minha ideal. Então aí, destrinchando melhor
esse mês de dezembro, nós finalizamos com R$ 47.957,55, né? Um lucro total aí de R$ 7.314,61 na carteira. Proventos recebidos no último 12 meses aí, R$ 2.219,14, uma variação de 9% aí da carteira e uma rentabilidade aí desde o início, né, da carteira de 29,63%. Então aí, minha carteira atual é composta, né, desses ativos aí. Eu tenho 64 ativos de ações, 28 ativos de fundos imobiliários, né, 8 ativos de tesouro direto, 10 ativos de ETFs nacionais, 21 ativos de CDBs, 107 ativos de stocks, 9 ativos de REITs, 8 ativos de fundo de investimento, 2 fundos de investimentos, né, fundos imobiliários de infraestrutura, 4 FIAGos, 4 ativos de FIAGO, 8 ativos de criptomoeda e 31 ativos de ETFs internacionais. Essa então é aí a composição da minha carteira atual. Agora os meus ativos, minhas 64 ações que eu invisto aí, eu invisto em todos os setores da bolsa, né? Esses são meus fundos imobiliários, aí eu tenho então 28 ativos, eu também, todos os setores, né, todos os fundos aí disponíveis de cada setor e subsetor eu tenho pelo menos um fundo, tá? Tesouro direto eu tenho esses 8 ativos aí, certo? IPCA prefixado, né? Futuramente eu pretendo também obter o Selic, Tesouro Selic. ETFs eu tenho esses 10 ativos aí, tá? Alguns desses ETFs distribuem dividendos, outros acompanham algumas commodities ou algumas moedas, né? Como o dólar 11 e o Gold 11 aí, tá certo? Esses são meus 21 CDBs que eu tenho, tá? Eu sempre invisto aí o valor que sobra, algumas moedinhas eu vou lá e coloco 100% do CDI, tá? Eu gosto muito de CDBs, de investir aí em CDBs, que é quando a gente empresta dinheiro para o banco. Meus 107 ativos de estoque são esses aí. A tela vai ficar um pouco pequena para poder mostrar todos eles, né? Senão a gente ia passar muito tempo aqui no vídeo, tá? Só mostrando dele, mas aí a minha ideia é sempre também investir em todos os setores da Bolsa Americana que tem aí uma ação, vou lá e compro. REITs, eu tenho esses 9 ativos aí, tá? São fundos imobiliários americanos, né, como se fossem nossos fundos aqui no Brasil, então eu tenho esses 9 aí. Fundo de investimentos, eu tenho esses 8 ativos aí, eu investi bastante mês passado para que a gente pudesse atingir, né, a porcentagem ideal da minha carteira. Fundo de investimento de infraestrutura, então eu tenho esse aí, BIDB e Juro 11, esses 2 ativos aí. FIAGO, eu tenho esses 4 ativos, todos eles estão com dividendo muito bom, então distribuindo dividendos, tá? Eu gosto muito desses 4 ativos. Criptomoeda, eu tenho as 8 principais aí, né? As top 10, essas 8 fazem parte dos top 10 criptomoedas que existem no mercado, então eu tenho um pouquinho aí de cada um, ali compondo 5% da minha carteira, né, ideal. ETF no exterior eu tenho 31 ativos, também investi bastante no último mês para poder atingir a porcentagem ideal da minha carteira. Então são esses aí meus ativos de ETFs no exterior. Todos eles, ou a maioria deles, entregam dividendos, né, mensais ou trimestrais. Aí então, o resultado dos proventos recebidos no mês de dezembro, R$ 271,39, R$ 271,39, tá? Um total aí de 3.400 recebido na minha carteira até hoje. Então, rapidamente mostrando o contexto econômico do mês, aí no final do mês, aí, 31 de dezembro, nós tínhamos a inflação a 4,46%, né, IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Tá? Taxa de juros Selic fechou em 15%. Tá? A última reunião do Copom manteve o valor e hoje se encontra em 15%. O CDI acompanha então a taxa Selic, ele está a 14,90, né, 14,9%. O Ibovespa, esse mês de dezembro, ele oscilou bastante, de 158 mil até 160 mil, fechando aí variando em torno de 160 mil, muito bom para quem tem ações. O IFIX ficou aí, fechando o mês em torno de 3.700 pontos, né? Então ele começou em 3.600 e deu uma subida muito boa também, o índice que mede os fundos imobiliários.
O dólar americano fechou aí em 5,50, né? 5,49, 5,50. Esse mês ele chegou a bater 5,60, mas voltou aí para esse valor. Bitcoin, então oscilou bastante aí, tá? E fechou aí em alta agora, aproximadamente 480 mil reais, né? Um Bitcoin. Teve uma subida aí no mês de 6%, você pode acompanhar aí. Ouro, no fechamento desse mês aí o ouro fechou 1 grama de ouro, então R$ 774 em torno disso aproximadamente. Essa é a estratégia então para o mês de janeiro, né? Balancear a minha carteira ideal com a minha carteira atual, ou a minha carteira atual com a minha carteira ideal. Então eu tento trazer os valores aproximados das porcentagens dos ativos que eu tenho, né, com aquele ideal que eu proponho ter, certo? Então essa aí, eu tenho que ter 30% de ações, eu estou com 33%, então eu não invisto em ações, eu invisto bem pouco, já que eu gosto de investir bastante em ações, eu invisto bem pouco. Mas a ideia é sempre balancear essas duas carteiras, essa é a minha estratégia, tá? E como prometido aí, desde o primeiro vídeo, aqui estão os aportes do mês, sem esconder nada, né? Um por um aí os ativos em que eu investi esse mês. E resumindo então aí a estratégia, né, de aporte desse mês, R$ 1.450 aportados, então eu aportei R$ 72,50 em ações, R$ 652 em fundos imobiliários, então eu dei uma aportada maior para que pudesse atingir a porcentagem da minha carteira, que está em 19%, para que chegue em 20%. R$ 72 em fundo de investimento, R$ 72 em estoques, R$ 72 em renda fixa, né, R$ 145 em ETF internacional, R$ 145 em ETFs nacionais, R$ 72 em criptomoedas e R$ 145 em rates. Esse aí foram, resumindo aí, meus aportes do mês. Para deixar registrado aí, então, essa é a posição inicial no mês de janeiro de 2026. Esse é o valor que a gente inicia o mês de janeiro depois dos aportes, né? Depois de todo o mês, no mês passado, e os aportes, né, investidos. Resumão, para você que acompanhou o vídeo até agora, total de investimento até o nono mês, R$ 45.500. O valor da carteira fechou no nono mês de 47.900, tá? Uma rentabilidade acumulada de 29,5% e o progresso rumo ao milhão 4,79%. Mais um aporte de R$ 1.450, iniciamos aí então o 10º mês, que é o mês de janeiro de 2026. Como reflexão final, né, quando eu comecei, os dividendos eram só números, né, na teoria. Hoje eles têm data no calendário. Esse tipo de coisa não aparece em promessas milagrosas, tá? Mas aparece para quem permanece investindo, né? Se você quer acompanhar essa jornada real com transparência, mês a mês, vem comigo provar que podemos ser milionários. Para o 10º mês, vou manter os aportes regulares, focar em dividendos em ativos que pagam dividendos, reinvestir os proventos recebidos e documentar aqui tudo para vocês, tá? E eu gostaria de saber se você já começou a receber dividendos, né? Comenta aí. Se você curtiu ver esse calendário com dividendos caindo quase todo dia, deixa o like. Se quer acompanhar os próximos meses, se inscreve no canal. Compartilha com aquele amigo que ainda não entendeu o poder dos dividendos, tá? E é isso. Menos papo, mais aporte e agora mais dividendos, tá? 9 meses investindo, dividendos fluindo, a máquina está ligada. Daqui 3 meses a gente completa 1 ano, né? Então nos vemos aí no 10º mês. Até lá!